Estamos começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara e hoje vamos conversar, tem 32 anos, é natural de Santa Catarina e está no seu primeiro mandato, mas tem muita história para contar e nós vamos saber que história é essa. Vereador Vitor Palladini, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui na programação da TV Câmara. Muito obrigado, eu que agradeço, Edson, a oportunidade que a gente está tendo de vir aqui nesse programa e a gente tentar passar um pouco da nossa história de vida, conversar um pouco com os telespectadores que nos acompanham aqui já há 8 meses e muitas vezes tem alguma dúvida sobre o passado do seu representante, tem alguma curiosidade, então a gente está aqui, a gente pensa que neste programa, nessa 1 hora, meia hora de conversa, a gente vai poder contar um pouquinho da nossa trajetória até aqui. Vamos, jogo aberto. Vamos abrir o jogo aberto. Abrir o coração. Isso que eu até peço desculpa para os telespectadores, mas eu tenho um grande defeito ou qualidade de cometer o meu sincericídio, que eu sempre digo. Eu prefiro sempre externar o que eu estou pensando, que isso me deixa o meu coração mais calmo, mais tranquilo. Romelândia, foi onde tudo começou? Na realidade é São Jorge, São Jorge, interior da cidade de Romelândia. Fui criado na colônia, não tínhamos luz no início, então foi uma vida, muitas vezes, e eu tive essa comprovação que o povo do litoral é um pouco mais desenvolvido do que nós lá do interior, no oeste, né, do estado, né, de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul. O desenvolvimento se deu mais no lado do litoral, né? Por isso as informações chegavam mais rápidas, né? A cultura, o costume. Então, nós já no oeste do Brasil, eu digo assim, no oeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, a evolução foi se dando um pouco mais tardia. É claro que nós tivemos um grande salto, as informações começaram a chegar a partir da globalização, os computadores e tal, mas a gente é um pouco mais atrasado, digamos assim, do que o litoral do Brasil. Romelândia é uma cidade pequena, quer dizer, eu morava no interior desta pequena cidade. Uma cidade de 5.000 habitantes, e eu morava no interior desta cidade, Linha São Jorge e Romelândia. E a família, naquele momento, o pai, a mãe, desenvolveu que atividade? Quando falou, a infância foi uma infância que eu gostaria que todos tivessem. Mas que característica teve essa infância? Filho do colono. Eu sou o típico filho de colono que teve acesso à educação. Eu sou um filho de colono que veio, que quando chegou na cidade foi morar na periferia, né? Porque é meio difícil que tu consiga, com um colono, venha para a cidade e vá morar no quadrado central ou nas áreas nobres da cidade, né? Então, quando nós chegamos, saímos da colônia, né? Saímos da colônia em virtude de não ter mais possibilidade de estudo para os filhos. Meus pais constataram, nós não podemos, se nós pensarmos em dar algo para os nossos filhos, nós não temos dinheiro, nós só podemos investir na educação deles. E na colônia onde nós morávamos, tinha aula só até a 4ª série. Então, quando nós começamos a crescer e nossos pais constataram assim, sou filho do Wilson, né? O Wilson e da Marlene, né? Quando o Wilson e a Marlene constataram que nós temos que investir no futuro dessas crianças, que o futuro... Minha irmã foi obrigada a ir para uma escola de freiras. Eu fui obrigado a ir para uma escola agrícola. E o meu irmão, como estava crescendo e meus pais tinham que colocar ele também numa escola, disse assim, não, vamos embora de Santa Catarina, porque nós temos a cultura em Santa Catarina que o estado do Rio Grande do Sul é muito mais avançado na educação do que o estado de Santa Catarina. Isso foi quando? No ano de 1993. 93. Foi quando a dona Marlene e o seu Wilson decidiram juntar a mudança e vir com cachorro e família, tudo para Pelotas. Isso foi com 12? Eu tinha 12 para 13 anos quando eu cheguei em Pelotas. E aí eu tive toda a minha infância no Guabiroba, na Vila dos Tocos, no Fragata, na Farroupilha, onde atrás da minha casa praticamente. Bom, mas lá, esse período da infância, essa formação então, a primeira formação foi lá nessa escola na zona rural de Romelândia. Eu sempre menciono, porque eu gravo muito, porque e aí tem frases aí de pensadores que diz que quando a gente está em determinado lugar, se relaciona com determinadas coisas, determinadas pessoas, tu nunca vai embora sem carregar nada e tu também não deixa nada. Então e aí o que eu quero dizer, eu sempre levo o amor,
a amizade, a fraternidade e a solidariedade que eu fui muito, muito, muito ensinado na Escola Isolada Érico Veríssimo, que foi a minha primeira escola que eu estudei no interior de Santa Catarina. O que tu carrega? Tu diz, eu trago comigo, mas o que tu carrega nesse período? A simplicidade que eu defendo que todo homem público que pretende representar o cidadão tenha. A simplicidade e a humildade de um filho de colono. Isso aí eu defendo. Mas, Vitor, com 12, 13 anos, eu estou chamando o Vitor para a gente ficar mais à vontade. 12, 13 anos, até porque o vereador Vitor é até mais jovem do que eu, vamos confessar. Não, mas eu pretendo aqui pedir desculpa e quebrar essa cerimônia. É o Vitor Paladini, é Vitor ou Paladini, tanto faz. Vereador, vamos deixar para a tribuna. Pai e mãe eram rígidos, eram disciplinadores. Como é que tu define o pai e a mãe? Eu digo que pai e mãe é tudo. É o máximo do amor, é o máximo da compreensão, é o máximo da cobrança, é o máximo. Então, todas as vezes, eu sempre digo assim, a tua mãe te repreendeu muito? Muito. Tua mãe te amou muito? Muito. Teu pai te repreendeu muito? Muito. Amou muito? Mais ainda. Então, para mim, a família é o máximo. Mas tu acha que isso tudo valeu como ensinamento? Com certeza. Eu até faço uma brincadeira. Se eles tivessem me cobrado mais, eu acho que eu estaria melhor. Por quê? Porque tu, como jovem, tu te considera que tu tivesse aquele perfil mais rebelde, extrovertido, centrado? Como é que tu define o Vitor quando chegou em Pelotas, saiu lá do interior de Santa Catarina, veio para uma cidade maior e bem maior? O que eu digo? Eu digo o seguinte, que aí eu vou fazer uma conversa antropológica aqui, porque a gente vai ter que ver na questão da cultural. Por quê? Eu sou de origem italiana, e todo mundo sabe que o filho de italiano, ele é educado para o trabalho. O filho do italiano é educado para o trabalho. Não diferente, a minha mãe e meu pai sempre me educaram para trabalhar. Então, assim, é respeitar a família, respeitar o pai e mãe. Primeiro, não, temer a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. É pai e mãe em segundo, e para eles o trabalho em terceiro, diferente da colonização portuguesa, espanhola, que sempre priorizou mais os filhos à educação. A origem italiana não, já sempre priorizou mais o trabalho. Então, quando eu faço flashes e me recordo das conversas que tínhamos com meus pais, quando nós morávamos, sempre foi trabalhar, estudar, fazer o bem, ser honesto, porque as coisas acontecem para quem age sempre certo. Agora, tu não paraste muito tempo em Pelotas, pelo menos até retornares. Sai de Santa Catarina, vem para Pelotas, tem o primeiro contato e daqui a pouco tu ganha o mundo. Foi muito interessante. Tu imagina que para um adolescente, né? Uma criança na transformação para a adolescência, chega na cidade de Pelotas, tudo novo, sai de um lugar da colônia, tu é inserido numa cidade que tu vê as grandes diferenças sociais, porque onde eu morava numa colônia, todo mundo tinha as mesmas coisas, nós nos dividíamos, nos emprestávamos os tratores, nos emprestávamos a junta de boi, nos emprestávamos o cavalo, a carroça, e aí nós chegamos e fomos inseridos numa sociedade completamente desigual, aonde era um pouquinho mais fechado. Eu estou falando da terceira cidade do Rio Grande do Sul, né? Pelotas. Aquele clima meio de desconfiança. E aí nós com aquela boa fé do colono. Foi muito interessante essa inserção aí da família Paladini, vindo da colônia, dentro de uma sociedade, que aí a gente começou a constatar o desequilíbrio, as desigualdades, a falta de atenção, uma necessidade de cobrança do ente público, uma atenção direcionada para quem mora na vila, para quem mora no bairro. Mas tu conseguiu, passado esse período da chegada, da fixação na cidade, tu conseguiu, a partir daí, construir relacionamentos, amizades? Como é que foi, passado esse período assim, chegou,
até a adaptação, pós-adaptação? Como é que funciona? Eu acredito, Edson, para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sou de difícil comunicação, falo pouco, né? E então, quando nós chegamos ali no bairro Guabiroba, na Carlos Gottuso Jacoboni, esquina Teodoro Miller, que é ali que a gente se localiza há 20 anos, então a gente sempre, minha mãe estabeleceu um comércio, e aí na nossa educação para o trabalho, eu sempre trabalhei com a minha mãe e com meu pai ali ajudando, porque nós nunca tivemos funcionários, é uma empresa familiar, que até hoje quem toca lá é minha velha tia, e meu pai, e quando os filhos estão em casa, tem que ir para o pesado também, porque é o mínimo, né, tia? Tu foi educado para aquilo, e tu vê tua mãe e teu pai no pesado, tu não vai pegar, tu é um sem vergonha, né, tia? Então, Tu chegou metendo a mão na massa também lá. mas é claro, o responsável por tocar a madeireira que tem a minha mãe, sempre saiu de casa quando eu estive em casa. E quem é cliente dela sabe, quando não estava minha velha, era o filho dela. Ou raramente ficou meu irmão, a minha irmã nunca ficou. Então, quem tocava era eu e a minha mãe, a madeireira, né? E isso te ajudou a construir esses relacionamentos a partir dessa questão comercial também? Mas é claro que ajudou, porque como eu disse, tu sempre foi educado para o trabalho. Mas foi nesse período que tu chegou e quando tu foi para o Silvia Mello, né? Não, a minha primeira escola, Edson, minha primeira escola foi a Escola Isolada Érico Veríssimo, em Lá no interior de São Romelândia. Jorge. Tá. Bom, terminou a escola ali. Meu pai e minha mãe disseram, meu filho, é a única coisa que vocês têm é estudo. Escola Agrícola Getúlio Vargas. 2 aninhos da Escola Agrícola Getúlio Vargas. Fiquei ali, já era PhD na colônia, né, tchê? Me botaram mais 2 anos na Escola Agrícola para ver se eu aprendi alguma coisa. E aqui em Pelotas eu estudei todo o meu período na Escola Silvia Mello. Então, grandes amizades, foi constituída dentro da escola Silvia Mello e na Campos Sales, né, que era a rua que nós percorríamos para ir para casa, né? Então, durante anos foi o trajeto que eu e meu irmão sempre fizemos. Silvia Mello, casa Silvia Mello. Até que em uma circunstância, numa FECriança, tinha FECriança, no ano de 1900 e antigamente, eu estava na FECriança e surgiu um convite de um scouter, um caça-talentos, e me convidou para ir para São Paulo trabalhar como modelo. Isso tu tinha quantos anos, Vitor? Não, isso há 60 quilos atrás. Isso há 60 quilos atrás, eu fui trabalhar como modelo em São Paulo. Foi escolhido numa FECriança. Cheguei lá e, como todos sabem que tem uma ilusão no mundo da moda, eu fui mais um dos que criei ilusão. Eu vou te dizer, tu não ficou com receio? Olha, Com certeza. Cheio com temores, certeza. a família? Temores, todos, mas medo de enfrentá-los, jamais. Então, temor todo mundo tem, tudo que é novo na vida causa temor. Semana, quando chegou, tem uma proposta para São Paulo, não ficou com aquela coisa, será que eu vou ser enganado? Sim, não. Aí eu me lembro de uma frase que a minha irmã estava em casa e disse, meu irmão, se tu não for, tu vai te arrepender porque tu não foi. Então é o seguinte, tu vai e te arrepende pelo que tu fez, não pelo que tu deixou de fazer. E aí foi que eu decidi ir a São Paulo, trabalhei nas maiores agências de modelo do Brasil e dentre as quais fiz uma seleção para ir para fora do Brasil. Tive a oportunidade, fui selecionado, passei 5 anos fora e retornei. Retornei e aqui concluí minha faculdade e a gente está em Pelotas desde então. Tá, isso foi lá com 15, 16 anos, mais ou menos, esse período foi a São Paulo? Não. Mais? Não, foi em 99, 2000. 99, 2000. Isso, porque a minha vida, eu sempre brinco, 60 quilos atrás, não, mas na realidade, a minha atividade, esse extra que eu ganhava como modelo, começou em Pelotas, em 96, 97. E aí eu fiquei trabalhando Pelotas, Porto Alegre, até 99, 2000, me acidentei de moto, e aí eu acho que eu bati a cabeça, fiquei desnorteado e aceitei a proposta de ir para São Paulo trabalhar. E aí eu fui para São Paulo. E aí fosse para São Paulo. 2 anos em São Paulo e 5 anos na Europa. Foi tudo mar de rosa?
Com certeza não. Eu sempre, assim, nos meus momentos, assim, de lucidez, eu dizia, eu quero uma televisão para poder falar para todo o Brasil o que é essa vida de modelo. E o que é? É um grande faz de conta. É um grande faz de conta. As verdades não são ditas. As verdades não são ditas. Eles iludem, trabalham com a autoestima das pessoas. São pessoas que têm, de uma certa forma, ser regrada essa profissão também. Por mais que já tenha algum tipo de regramento, mas tem que ter um controle em cima dessa gente que trabalha na beleza das pessoas, em cima da autoestima das pessoas. Então, elas deixam marcas em algumas pessoas de frustração, de expectativa quebradas. Isso faz mal, faz mal. Eu vou dizer o seguinte, eu não, porque graças a Deus sempre pude trabalhar e nunca me causou medo. E aí, por que eu digo isso? Porque quando eu tive a oportunidade, foi nos momentos de maiores crises mundiais. Com a derrubada das Torres Gêmeas, teve uma crise mundial. Então, eu optei por trabalhar. Trabalhar do quê? Trabalhei de caminhoneiro na Europa, trabalhei de entregador, de pizzaiolo, de barman. É isso aí, é o que o brasileiro faz, trabalhar. Logo quando as pessoas devem pensar, bom, mas ele foi lá para modelo fotográfico, foto... Glamour. Logo esta é a relação. Mas com certeza, quem não tem proximidade, quem não busca se informar detalhadamente do que é, tem essa clareza, tem essa ideia, assim, é tapete vermelho, é Moët Chandon, Dom Perignon, é coisas boas. Não é assim, tchê. É um monte de mentira, tu chega em determinados lugares, tu te acha, tu tem 50 mil mais bonitos do que tu, ou mais bonitas do que a mulher, e aí como é que tu vai lidar? Tu tem que ter preparado, tens que ter uma base, tchê. E tu chegou na Europa, onde tu foi morar, com quem tu foi morar, como é que foi? E quando tu tomou a decisão, eu quero retornar, isso foi fácil, não foi fácil? Tinha aquele discurso, aquela tentativa de persuasão de quem, para permanecer, de quem coordenava, como é que foi essa coisa toda? Porque a gente ouve relatos também de pessoas que se deram muito bem, mas de outras que tiveram muitos problemas também, né? O que acontece? Eu, quando eu fui para lá, eu fui para uma agência de modelos. Tá? Eu fui para trabalhar para aquela agência, com propostas de me dar comida, pouso, manutenção, bilhete aéreo, tudo. Só que, quando tu chega lá, e eu falo do meu caso, particularmente, foi numa situação que o mundo estava em crise. O mundo estava em crise. Eu acredito que tu te lembra muito bem, que tu é jornalista, quando derrubaram as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, entrou num colapso. A economia não funcionou mais. Então parou tudo, parou o mercado de importação e exportação, parou o mercado da moda, parou todos os mercados, as bolsas deram um colapso. Então, não foi diferente. Cheguei lá, fui trabalhar, consegui trabalhar como modelo, isso é uma coisa que eu tenho muito claro, consegui trabalhar, mas foi uma coisa, eu sempre tive em mim, é claro, eu vou trabalhar, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Isso aí te abre portas, mas não é isso, porque eu fui educado para o trabalho, eu não fui educado para estar posando para foto. Fui educado para arregaçar as mangas e trabalhar, não era para estar ali posando. Então, automaticamente, eu fazia os testes que tinham e o que não tinha eu estava trabalhando. E isso me engrandeceu, conheci todo o norte da Europa, mas trabalhando como o quê? Taxista, caminhoneiro, entregador, e aí você vai. Aí chegou o momento que você disse, não, bom, agora era de voltar. Não, eu pensei o seguinte, eu fiz um raciocínio lógico, eu disse, mas senhores, eu aqui na Europa eu vou ser eternamente um empregado. Se eu voltar para o Brasil e focar no que eu quero focar, que é os meus estudos, eu tenho certeza que eu vou fazer uma vida mais tranquila. Tenho certeza. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, nós vamos falar desse retorno ao certeza. Brasil e a chegada aqui. Isso é o mais importante. A chegada aqui. Isso é o mais importante. Como foi a chegada à Câmara Municipal, esse primeiro mandato, seu teu envolvimento na política? Com certeza.
Está no início. Com certeza. Está no início, está começando o desafio. Nós vamos... Conversa prazerosa, ela rola, né? A gente precisaria de uma tarde aqui, Edson, para a gente conversar. Mas vamos. Tem tempo. Nós vamos para o intervalo, na sequência nós retornaremos conversando com o Vitor Palladini, que é atual presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Cultura e Desporto aqui da Câmara de Vereadores. Na sequência, retornaremos depois do intervalo no programa Entrevista. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. Considerações sobre o tempo. 5 segundos caminhando na praia é pouco. 5 segundos caminhando sobre brasas é muito. 5 minutos para quem precisa dormir é pouco. 5 minutos para quem precisa acordar é muito. Um fim de semana de sol é pouco. Um fim de semana de chuva é muito. Um mês de férias é pouco. Um mês sem descanso é muito. Uma vida para quem doa é muito. Mas uma vida para quem espera é tudo. Tempo é vida. Doe órgãos. Doe. Para ser um doador, avise sua família. O IBAMA luta contra a exploração ilegal da madeira e o avanço da agropecuária sobre a floresta destruída. Faça também a sua parte. Não compre madeira de desmatamento ilegal. Manter a floresta viva é se manter vivo. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, hoje estamos conversando com o vereador Vitor Palladini. E a conversa não parou nem no intervalo, não. Ficamos batendo papo aqui, trocando ideia, conversando. Eu sou tímido, eu sou muito tímido. Essa forma comunicativa e extrovertida, tenho certeza que te ajudou muito, né? Inclusive para conseguir conversar com as pessoas, para trocar ideia, para chegar à Câmara. Mas eu quero antes saber o seguinte, retornou ao Brasil, chegou um momento assim, eu quero voltar, acho que é lá, e o retorno ao Brasil? Como é que se deu, Edson? Como eu tinha mencionado e muito bem dito, sou filho de pobre. Sou filho de pobre, por mais que tenha gente, que isso, que aquilo. Não, sou filho de pobre e pobre o quê? Trabalhador. Eu, quando decidi retornar para o Brasil, eu não sou nem ignorante. Comecei a fazer minha caixinha, trabalhei. Eu chegava a trabalhar, tinha épocas que eu trabalhava 3 turnos. E como é que tu dormia? Dormir era outro nome. Era outro momento. Dormia sábado e domingo, quando tinha folga, mas consegui juntar um dinheiro. Para que o dinheiro? Para pagar o que eu tinha como sonho, me formar na faculdade de Direito. Então, eu ali retardei por cerca de 10 meses o meu retorno. Quando deu a ideia de que eu retornasse ao Brasil, eu disse, não, então eu tenho que retornar, mas tenho que retornar numa situação que eu possa, por um determinado tempo, eu me permitir em alguma coisa, investir em algum negócio, ou estudar que seja. Então, muito bem, busquei informações graças à internet, preços de faculdade, isso e aquilo. Eu tinha dado, antes de eu ir viajar como modelo, eu já estava cursando Direito na Faculdade Católica. Tranquei o curso e tal, e fui embora. Lá, eu comecei a pesquisar e soube do surgimento da Faculdade Atlântico Sul, Pelotas. Atlântico Sul. Ela tinha o curso de comércio exterior e teve direito, o preço era muito mais conveniente, os professores eram praticamente os mesmos da Federal, alguns da Católica. Eu disse, e o preço muito conveniente? Eu disse, eu vou me matricular aqui.
E minha mãe, coitada, disse, não, meu filho, quero te dar a mesma educação que eu dei para os teus irmãos. Meu irmão se formou na Católica. Eu quero te dar a mesma educação que eu dei para o teu irmão, porque a faculdade... Mãe, quem faz a faculdade é o aluno. A faculdade te dá 10%, os 90% é o aluno que corre atrás. Eu posso ter aula com os maiores professores do mundo. Se eu não tiver interesse, eu não vou a lugar nenhum. Tu deixa para mim, mãe. E aí foi que eu juntei um dinheiro, fui e comecei a pagar a minha faculdade. Consegui juntar dinheiro para pagar a minha faculdade. Claro que em determinado momento, no final do curso, tive problemas financeiros, me apertei, como todo o trabalhador que ele que paga a sua faculdade. Eu acho meio difícil que o trabalhador que é ele que paga a sua faculdade não tenha atrapalhos financeiros. Mas consegui me formar. Te formasse quando? Em 2010. 2010. Eu sou da primeira turma de formandos em Direito da Faculdade Atlântico Sul de Pelotas. Perfeito. Até para que o pessoal tenha referência, Atlântico Sul, que é a atual Anhanguera, instituição Anhanguera Educacional na Fernando Osório. E essa, bom, te formasse Direito, mas quando é que começa o Vitor envolvido na política? Bom, como é que surge o Vitor na política? Ótima essa tua pergunta. Ótimo, e vou te explicar por quê. Eu quero que relembrem que eu falei que a nossa família teve um grande choque quando nós nos mudamos da colônia para dentro de uma cidade, da terceira cidade do Rio Grande do Sul, e com todos os tipos de diferenças possíveis entre a sociedade. Então, eu venho de uma sociedade na qual nós nos ajudávamos extremamente, que ninguém fechava suas casas, extremamente segura, não tinha problema de nada, onde nós fomos colocados no meio de uma sociedade que o poder público nunca olhou para ela. Nunca olhou para ela. Pelo menos nestes 20 anos que nós estamos residindo nesse mesmo lugar, é pouquíssimas vezes que eu posso dizer, tivemos uma atenção. Isso. E eu dou um exemplo. Pleitos da nossa comunidade de 20 anos, esse horário não tem água na torneira. Eu faço uma aposta com os telespectadores, que vão nesse horário, na Carlos Gottuso Jacoboni, lá do Direito, e vejam se tem água. Isso te despertou um sentimento de indignação? Mas com certeza. Com certeza um sentimento de indignação. Porque no momento que tu vai tendo a possibilidade de buscar o conhecimento, de saber dos teus direitos, tudo que tu abre mão dos teus direitos e paga em prol do Estado. Quando eu falo Estado, eu quero dizer que eu falo Estado num todo. União, Estado e município. Tudo que tu abre mão para o Estado, nós estamos jogados às traças no Guabiroba, no Fragata. Estamos jogados às traças. Hoje aí, se nós tivéssemos outros vereadores aqui dizer, no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal. Não, mas eu digo especificamente do bairro onde eu me criei. Isso fez aí, o que surgiu? O que aconteceu? Vou chegar ali. Logo, teve uma pressão do controle, das fiscalizações, que não poderiam as empresas trabalhar sábado à tarde. Isso, claro. Neste momento, eu era o braço direito da minha mãe, como sempre fui, era quem trabalhava com ela. Ela disse assim, meu filho, nós precisamos nos proteger, tchê. Tu já pensou, nós aqui trabalhando de manhã para comer de noite, e vem um cara aqui nos multa sábado de tarde, que é quando a mãe ganha um pouquinho mais. O que foi? Eu me associei no sindicato dos dirigentes logísticos do Fragata, no Cefra, na gestão do Paulo Bar. Eu era secretário e fazia parte. Eu disse, mas como pode, tchê? Sou eu e minha mãe que trabalhamos, não temos empregado, nós não vamos poder trabalhar? Bueno, conseguimos uma vitória. A vida de representatividade começou no Cefra. Começou no Cefra. Bueno, a gente teve uma vitória, pudemos continuar abrindo, graças a Deus fomos entendidos e nunca tomamos uma multa, porque minha velha tenta trabalhar sempre certinho. E foi ali que surgiu os nossos questionamentos. O bairro, quando é que o bairro movimenta? Final de semana. Vocês já pensaram que quando é que o comércio do Fragata consegue trabalhar, ou do bairro consegue trabalhar? Quando quem trabalha no centro, dia de semana, final de semana e está em casa, é que vai fazer as compras. Então, uma medida dessas, que não poderia trabalhar aos sábados à tarde para o comércio do bairro, era exterminar com o comércio. Bueno,
Então ali nasceu a nossa peleia já de representar pelo menos os nossos comerciantes e as pessoas, os nossos clientes que a gente entendia que trabalhavam durante a semana e precisavam comprar. Bueno, ganhamos a peleia. Então ali eu sempre me tive no meio dessas discussões. Aí, abandono do bairro, esquecimento das nossas ruas, saúde não existe, segurança muito menos, tu é meu vizinho, tu sabe o que eu estou dizendo. 2, 3 quadras ali. É impressionante, né? E fez com que eu, no início da minha faculdade, aí eu fui resgatado por um projeto social que eu dei o depoimento naquela escola de líderes. Eu fui convidado pela a delegada Carla Kuhn, pela professora Neuza Ledesma, lá da Atlântico Sul, pela professora Ana Clara Hennig, pela professora Anselmo, eu não me lembro o nome dela, Mônica Anselmo, pelo professor Jair Maier, pelo Renato Duro, que era o coordenador da época, que nós, quando teve a edição da Lei Maria da Penha, foi tirado de dentro da Faculdade de Direito da Atlântico Sul alunos que iriam fazer um curso de capacitação para poder atender as mulheres vítimas de agressão doméstica. Muito bem, o Vitor estava no meio, porque eu estava voltando, imagina para mim, eu estava voltando da Europa, com o foco todo na minha educação, com aquele questionamento, de uma revolta de ver o abandono que sofrem as vilas e os bairros, querendo fazer alguma coisa. Aquilo para mim foi um sonho. Eu fiz aquele curso, não perdia um, e comecei a atender na delegacia da mulher. Com conflito social. Conflito social. Logo que teve a edição da Lei Maria da Penha, foi publicada, eu fui fazer um voluntariado dentro da delegacia da mulher. Fiquei 2 anos ali. Então, vinham as mulheres vítimas de agressão, vinham os agressores, nós conversávamos com eles, tinha psicólogo, psiquiatra, tinha os inspetores da polícia, que nos davam um ambiente para... E aí eu vi, o povo quer ser ouvido. Muitos conflitos nós resolvíamos ouvindo, conversando, dando outra opinião para aquele casal, ou para aquele agressor, ou para aquela vítima da agressão. Aquele processo de Mediação. Bueno, ali foi massageado o meu ego, eu disse, não, isso aqui precisa aumentar. Foi então que eu, no bairro Fragata, no Guabiroba, criei o Projeto Cidadão. E aí, durante algum tempo, eu nunca tive interesse político, Edson. Eu nunca tive interesse político, eu sempre quis levar o conhecimento, aí tem um livro que eu li, muito bom, da Hannah Arendt, que é um discurso sobre Hannah Arendt, isso mesmo, que fala da difusão do conhecimento. A difusão do conhecimento, eu fui mais um difusor do conhecimento do povo. Então, eu nesses anos de Projeto Cidadão, eu atendia a população, eu falava, ouvia, funcionava como um psicólogo jurídico, né? Porque eu estava fazendo faculdade. Eu conversava, ajudava, olhava, é assim, é assado, faz assim. E tinha uma visão total de inclusão social. Extremamente, porque no projeto social que eu desenvolvi ali, nós tínhamos inclusão digital. Nós tínhamos aulas de esporte que se continuam hoje, né? Com a inclusão digital, a gente parou um pouco porque a gente teve um grande furto lá que nos levaram os computadores do projeto. Mas as aulas de inclusão, as aulas de esporte, de futebol, as de luta livre agora, que tem o jiu-jitsu, o MMA, essas coisas todas, a gente sempre manteve no projeto. Que era uma forma de afastar as crianças, que eu me via, eu dizia assim, meu Deus... O que eu posso fazer, um humilde colono posso fazer para tirar essa gurizada das esquinas, tia? O que eu posso fazer? E aí tu viu essa possibilidade e aí surge o PSB na tua vida? Não, na realidade, não. O PSB surge na minha vida há 2 anos e meio, 3 anos, com a eleição do meu irmão a deputado. Foi aí que surge o PSB na minha vida. Porque até então eu sempre fiz o meu voluntariado, o meu irmão ajudava ali no voluntariado e se beneficiou também com esse projeto.
Só que hoje ele saiu fora e a gente continua mantendo, porque a gente quer dar um caráter apolítico, né? Que ande sozinho, né? Certo. Mas e o PSB ele surge, então, no momento Ele de dizer, surge- olha, eu posso pegar todas essas bandeiras e transformar numa voz destas comunidades. Eu não queria. Não queria? Eu nunca quis. Mesmo após a eleição do meu irmão, teve um trabalho de convencimento da população ali que mora em torno à minha casa. Se não, porque agora tem que ser tu, nosso representante, não tem que ser tu, vai ser tu, vai ser tu. E tu resistia no primeiro momento? Mas eu falava, eu brincava, eu falava assim, eu só vou ter 2 votos, o meu e da minha mãe. Eu só vou ter 2 votos, o meu e da minha mãe. Eu não, tu tens que ir, tu tens que ir. Então teve um comprometimento ali do bairro. Porque, Edson, tu lembra bem que o nosso bairro Fragata não tinha um representante. Nós não tínhamos o bairro maior da cidade, não ter, eu sempre digo, Quase... um cachorro para coar para nós, tchê. Um. Aí vinha 80 mil eleitores, 120, 130 mil pessoas pedir para vereadores de outra base, que não moram lá. Eu assim, que seja bendita a eleição do Vicente, que seja bendita a eleição do Anderson, que seja bendita a eleição do Vitor, porque agora o nosso bairro tem 3 cachorros para curar para ele. E que vivem, né, porque uma coisa é tu relatar, outra é tu viver o problema. Vive na pele lá, tia. E a eleição? Bom, como é que foi esse processo? Como é que foi para ti essa... Tu já tinha vivido a experiência, né? Sempre nos bastidores da política, né? Mas aí vou para a linha de frente. Agora é comigo. Agora é comigo. Como é que foi isso? Eu sempre digo assim que esse projeto político foi vitorioso porque ele não é o projeto do Vitor, né? Ele não é porque eu estou aqui com uma missão. Qual é a missão? De defender o meu povo. Defender meu povo, que eu vi há 20 anos tomar na cabeça lá no Fragata. Então, esse projeto, e para mim foi fácil levar até essa candidatura, porque eu sempre tive um grupo em torno a mim. Dos meus vizinhos, que sempre apoiaram, do meu povo ali do Fragata, da minha vila, dos meus amigos, da minha mulher, da minha mãe, do meu pai, sempre. Então, quando tu tem uma base forte na tua volta, tchê, é meio difícil que as coisas não deem certo. Na chegada à Câmara, como é que tem sido esses 8 meses, quando tu está lá de lá? Hoje nós estamos aqui. Fica lá, Vitor Paladino, PSB. Como tem sido essa vivência para ti, como representante, como presidente da Comissão de Educação, que traz bandeiras do jovem, mas que discute outros problemas da cidade? Essa semana mesmo nós acompanhamos o Vitor falando da questão do transporte coletivo. Como é que tem sido? Estão interligados, né, Edson? A juventude, a educação, o transporte, eles estão interligados. Porque quem é que utiliza mais o transporte público que a juventude? Não tem dinheiro para comprar carro, não está incluído no trabalho. O que eles vão fazer? Filho de pobre? Eles têm que andar de ônibus. Eles têm que ter os seus direitos, a sua juventude, esse jovem de 15 a 29 anos, garantido, assegurado. E tem que ter um peleando por eles aqui. Tem que ter. E aí tu fala, Vitor, tu defende a bandeira da educação? Como é que eu não vou defender? Para mim foi uma bênção quando eu fui eleito presidente da Comissão de Educação. Foi um desafio, eu disse, eu quero deixar marcas positivas deste ano aqui na Câmara de Vereadores. Tu é daquele pensamento que a educação é a grande ferramenta para a revolução social? A única. Eu não digo que é a ferramenta, é a única ferramenta para incluir efetivamente e compensar, minimizar o débito histórico que nós temos com a população menos abastada é a educação. Nesses 8 meses, alguma coisa te surpreendeu ou te decepcionou? Ah, sim. Me decepcionou. Algo que me decepcionou e vou deixar evidente aqui. O que me decepcionou foi a falta de diálogo que existe entre os 2 maiores poderes que nós temos na cidade, o Executivo e o Legislativo. Porque eu, quando fui eleito,
e durante as minhas conversas que eu tive com os eleitores na campanha, eu sempre disse, eu quero ajudar. Eu quero ajudar a construir uma Pelotas para todos os pelotenses. Com a cara do povo, não com a cara do quadrado central. Porque, efetivamente, quem precisa de atenção e de uma atenção especial é quem tem alagamentos na frente da casa, quem não tem esgoto em casa, quem não tem água, quem não tem luz, quem não tem saúde, segurança, e aí se vai. Agora, quem tem tudo, aqui no quadrado central, não sabe o que... Aí podem estar olhando a nossa conversa e dizendo, mas isso hoje em dia não existe. Existe. Existe, e como existe falta de saneamento, falta das mínimas condições de vida para os nossos pelotenses da vila e bairro. O Vítor Paladino disse assim, olha, essa minha carreira política, meu ingresso na política, surgiu a partir do sentimento de indignação. Mas eu pergunto, o Vítor Paladino, enquanto ser humano, o que te indigna, o que te deixa insatisfeito? O que de alguma forma, faz com que tu fique contrariado? Injustiça. É uma palavra assim que me dá arrepio de ver as injustiças que são cometidas com o povo. Sabendo que o que a gente paga de tributo, o que o povo ajuda a construir esse Brasil e a forma que o povo é tratado. É uma forma injusta de se lidar com o grande e poderoso dono do poder que é o povo. Eu sei que é muito jovem, é muito prematuro a gente falar isso, mas se tu pudesse pegar uma mala e dizer assim, ó, isso eu já vou começar a armazenar para levar dessa para uma outra vida futura, mas eu vou começar a armazenar. O que tu fica feliz? O que tu gostaria de guardar nesse momento? Os meus amigos. E a quem tu agradeceria? Eu agradeceria extremamente aos meus pais, à minha mulher e aos meus amigos. São as pessoas que... Porque quem me conhece sabe, eu tenho lado. Eu sou um cara posicionado, eu sou amigo dos meus amigos e defendo. E defendo. E... tu defende porque que seja porque é meu amigo. Mas são coisas muito caras para mim, muito preciosas. Família e amigos. Eu sei que nós não conseguimos conversar a metade. A metade. Terminou? Tu está querendo me dizer que terminou a nossa entrevista? Quero Quero deixar aqui um protesto. Eu tenho muita história para contar e quero dividir. E nós vamos reeditar, vamos fazer uma outra edição para a gente poder seguir a conversa. Mas eu queria... Mas que mensagem tu deixaria para quem está nos acompanhando pela TV Câmara? Hoje, conhecendo um pouquinho do Vítor, ser humano do Vítor que chegou à política e que costuma acompanhar aqui nas sessões, o Vítor usando a tribuna, o Vítor presidindo as reuniões da Comissão de Educação, da vivência. Para essas pessoas que acompanham, que apostaram em ti para que tu fosse representante, o que tu deixaria para essas pessoas? Eu diria o seguinte, é possível fazer o bem, mas para isso precisamos que as pessoas de bem venham fazer política, pois se nós não tivermos as pessoas de bem fazendo política, nós vamos deixar os sem vergonhas fazendo política para a gente. Então, é um convite que eu faço, participe das nossas sessões, cobre os seus vereadores, cobre em quem você votou, cobre o seu prefeito, e o convite é: venha para a Casa do Povo e venha nos ajudar a construir um mandato cada vez mais popular e participativo. Mas eu não posso terminar sem deixar de dizer também que as pessoas têm o gabinete. Por favor, nós vamos terminar sem falar que tem... Né? Não isso mesmo. Eu, depois de ter falado e historiado um pouco a minha caminhada, a minha trajetória de vida, vocês puderam constatar que eu tenho um débito com a minha população do meu bairro Guabiroba, do meu bairro Fragata. E não poderia ser diferente sem nós termos um lugar para conversar com o meu povo. Então foi então que nós tivemos a ideia de construir o Guabinete, que é o gabinete do bairro Guabiroba.
Então ali a gente está sempre aberto, isso eu até peço ajuda dos nossos telespectadores, nossos eleitores, que nos ajude a fiscalizar. É promessa do vereador, os assessores têm que cumprir. Então é sempre aberto, nós estamos ali para conversar, ouvir os problemas e tentar resolver. Então, fica atrás da escola Lime Silva, onde funcionava o antigo projeto Cidadão, hoje é o gabinete e o projeto está ao lado. Então, a gente continua na mesma esquina da Guabiroba. Está chegando ao fim, mas eu vou ter que fazer a última pergunta. Está faltando coisa. Eu só vou te perguntar o seguinte, mas quando não está na política, não está no gabinete, o Vitor é o Vitor que gosta de ler, gosta da música, gosta de futebol. Quem é esse Vitor? Esse Vitor, como eu muito mencionei aqui, que eu fui educado para o trabalho, quando não estou no gabinete, quando não estou na Câmara de Vereadores, estou no meu escritório, estou trabalhando, todo mundo sabe, o Vitor não está no gabinete, não está na Câmara, não está no gabinete, o Vitor está no escritório. Eu sou apaixonado pelo trabalho e quero, enquanto tiver força, trabalhar. Legal. Vitor, faltou. A gente comprometeu uma segunda edição. Só um segundo, eu quero que a Câmara feche no Edson e que ele se comprometa, porque a conversa foi tão prazerosa e passou tão rápido que eu estou a fim de voltar ou estender esse programa, Edson. Vamos colocar assim, vamos botar aquele carinho, compromisso firmado. Compromisso. Como faz o CQC, eu tenho que levar algo de como é que se fala? De compromisso. O que eu vou levar? Eu vou assinar agora uma promissória. Eu vou assinar, eu estou sem cadeira. Eu vou assinar o documento aqui, o roteiro, e fica o compromisso firmado. Ótimo. Vitor, foi um prazer te receber. Prazer é meu. A gente convive, mas é muito bom ter essa oportunidade de dialogar e conversar um pouquinho. E contar para o nosso povo o que é a história do seu representante que está aqui, muito orgulhoso de poder estar esses 4 anos aqui representando a população de Pelotas. Eu agradeço imensamente ao voto de confiança que foi depositado para nós na eleição passada e tenho certeza que vou fazer de tudo e no final desses 4 anos a população de Pelotas estará orgulhosa de ter apostado nesse jovem vereador, nesse jovem colono que deu o seu nome à disposição para representar a população pelotense. Muito obrigado, Edson, e não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado. Conversei com o vereador Vitor Carlos Froza Palladini. O programa Entrevista volta em outra oportunidade. Um abraço e até lá.